Quando foi a última vez que você contou uma história que te emocionou? Hoje a gente vai falar sobre portfólio com alma e criatividade e muita estratégia. Meu nome é Sanara Santos, sou jornalista, produtora e diretora de fotografia. Vamos lá? Bom, você deve estar se perguntando o que é um portfólio. O portfólio conta sua trajetória profissional. Ele serve quase que como um currículo, mas ele é muito mais visual. Ele vai mostrar na íntegra quais são as suas entregas, ou seja, qual é a sua capacidade de entrega dentro do produto que você está se disponibilizando a oferecer para as pessoas. E para que serve um portfólio? Primeiro, ele serve para você aplicar em editais, ele vai mostrar a sua qualidade e capacidade de fazer trampos e também conta a sua trajetória profissional. Agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de bom portfólio antes que a gente caia na nossa prática para aprender a fazer o nosso. Primeiro, eu vou mostrar para vocês um portfólio feito em um site, que é o portfólio da Amarense, uma jornalista do Rio de Janeiro que fez um portfólio babado que para mim todo mundo merece ver. Como vocês podem ver, o portfólio ele tem cores bem destacadas e uma imagem bem bonita da Gisele, que eu acho que tem que sempre ter. Você tem que mostrar quem é que está fazendo esse trabalho. Se a gente ir rolando mais um pouco o nosso feed para baixo, a gente vai ver que tem um sobre muito bem feito, que conta quem é a Gisele, o que ela faz, quais são os sonhos, as ambições que ela tem dentro do trabalho dela. E logo depois vem o Conheça Seu Trabalho, que tem ali todos os trabalhos que ela pode fazer. Então ela é jornalista, ela é palestrante, mas ela também é consultora. E aí eu acho muito legal desse site, porque ele deixa ali naquela abinha um pouco das coisas atualizadas. Ela, por exemplo, escreveu um texto sobre justiça climática. E esse texto fica aparecendo ali em cima como um destaque para levar a pessoa para trabalhos escritos dela. E embaixo vem esse histórico profissional. Você clica no link, entra e tem o textinho. Vale observar que esse portfólio ele não tem muitas imagens. Ele tem cores muito bonitas e ele também tem textos curtinhos e muito bem feitos. Eu acho que esse é o principal fator quando você não tem imagens e nem fotos tão bonitas assim para colocar no seu portfólio. Investe na cor, investe na estrutura, investe na narrativa que você quer contar. Se a gente descer mais o feed, um pouquinho mais, a gente vê as últimas publicações dela também. E lá no fim do feed, a gente vai encontrar os contatos, tanto para as redes sociais, como também para o e-mail dela. Porque essa é a estratégia, um portfólio ele tem que terminar com os seus contatos. Senão, como que as pessoas vão acionar você para próximos trampos? Bom, vamos passar para um próximo portfólio. Esse portfólio é da Joy. A Joy é uma cineasta, produtora, ela é do cinema. Então ela investiu em um portfólio que também traz essa dramaticidade que o cinema tem. Logo de abertura a gente vê uma foto dela, com o nome dela e um pouco das funções que ela ocupa. Produtora, cineasta. Vale pensar também na estrutura desse portfólio. Diferente do primeiro portfólio que estava num site, ou seja, online, disponível para qualquer pessoa que vai lá e digita, o da Joy não, ele está em PDF e disponível no Google Docs, ou seja, você precisa de um link para acessar esse Google e ter ali o portfólio dela que está em PDF, 24 páginas com todo o histórico dela. E aí ela dá um passinho além, se você ir descendo esse portfólio, você vai ver que ela só não conta como faz, por que faz, mas ela traz também o pra quem ela faz, que às vezes é extremamente importante pro trabalho que você faz. Como Joy é uma produtora de audiovisual independente, mostrar que o trabalho dela traz foco para os trabalhos de pessoas, né, independentes, artistas independentes, músicos independentes, até produtoras de cinema independente, mostra um pouco qual é o nicho que ela quer atuar. E é importante, às vezes, dependendo do nosso trabalho, da onde a gente atua, qual é o nicho que a gente foca. No caso dela, no cinema independente, no cinema periférico, mas ela também tem publicidades. E aí ela também destaca as publicidades, tudo bem linkadinho. Nesse, a gente tem menos vídeos, mais imagens. Eu sempre aconselho para quem trabalha com audiovisual, tem vídeos muito bem feitos e gravados, colocarem também suas imagens e seus vídeos. Quando isso não cabe, por exemplo, em PDF, que não tem nenhuma imagem ativa em movimento, vale vocês deixarem linkado o vídeo
Lá no YouTube, vocês podem deixar num listado, só para as pessoas que têm acesso ao seu portfólio poderem ver o seu trabalho, mas é sempre legal deixar algum hiperlinkado quando é PDF e tem vídeo, para você levar as pessoas a assistirem o vídeo. Lembra, o portfólio, ele mostra que você tem capacidade de entregar aquilo, que além de saber fazer, você faz bonito e entrega também. Então ele precisa ter esses vídeos finais, editados, bem feitos, para mostrar que você sabe fazer desde a pré-produção, após e colocar no seu portfólio. Bom, antes da gente passar para um outro portfólio, eu acho que uma coisa legal para destacar e que vocês já devem ter observado é que a Joy, em cada trabalho, ela detalha um pouco da experiência vivida naquele trabalho. Então ela traz um pouco dos planos que ela está trabalhando, ela traz um pouco do conceito daquele conteúdo, que é muito importante para você mostrar uma profundidade no que você produziu. Não é apenas colocar a foto e o vídeo e falar, esse trabalho foi para tal empresa, de tal dia, com tais coisas. Não, é porque esse trabalho é importante, o que ele destaca. Cria um mini título ali bonitinho para cada um dos seus trabalhos. Talvez você possa pensar até em mini títulos que combinem com a entrega. Tem algumas entregas, por exemplo, que são sobre pertencimento. É um trabalho sobre mulheres negras. E aí você pode escrever no subtítulo pertencimento e narrar aquele trabalho. Pode ser um trabalho sobre diversidade. E você pode colocar diversidade e mostrar um pouco do que foi feito esse trabalho. Escolher subtítulos criativos e que trazem um pouco da sua diversidade de produção também ajuda na sua narrativa do que apenas colocar foto, vídeo. Traga um pouco mais da sua experiência e da sua criatividade. Voltando, isso é um portfólio, ele tem que ser bonito, visual, e ele também tem que trazer muito de você na escrita. Assim como um currículo, o portfólio é a sua história profissional, e se você trabalha com criatividade, com arte, ele precisa ter isso também. Agora eu vou mostrar pra vocês um formato diferente, que tá super atual, super na moda, e que vocês também vão adorar, que é o Instagram. Hoje o Instagram é uma das maiores redes sociais do mundo. Quem não tá no Instagram colocando uma fotinha, curtindo alguma publicação e até procurando produtos no Instagram. Então o Instagram é o puta lugar para você fazer o seu portfólio. É óbvio que ele tem uma estrutura diferente, que precisa e necessita de imagens, de vídeos. A gente também tem as descrições que ajudam vocês a narrarem um pouco o que vocês fazem. E aí eu trouxe o Instagram de uma artista, da Naira Laís. Naira Laís é cantora, poetisa e para uma pessoa que trabalha nesse lugar da música, da arte, às vezes um portfólio em PDF, um portfólio no site, fica restringido. Pensa assim, a pessoa acabou de conhecer você no Instagram, uma cantora foda, maravilhosa, que eu tenho certeza que você que está assistindo deve ser, e você vai lá e quer saber um pouco mais desse trabalho, você vai precisar sair do Instagram para ir no site ou para ir no PDF de alguém. Todo esse trabalho, gente, já faz com que metade do público fique de fora. Então, poucas pessoas vão continuar procurando mais de você. Porque, além de tudo, né, do Instagram tem o Spotify, deve ter o YouTube, onde você coloca as suas músicas. Então, lembre, o seu Instagram, ele já é seu portfólio. Se você coloca as fotos bem feitas, como a gente pode ver no Instagram da Naira, fotos do seu trabalho, contando um pouco do trabalho, do que você faz, as entrevistas que você deu, tudo isso também narra o que você está fazendo. O Instagram, ele é um portfólio. A maioria dos profissionais hoje, seja da arte ou do ramo da estética, estão hoje no Instagram fazendo conteúdo para atrair seu cliente. O portfólio, ele tem essa ideia. Ele é um material para atrair o seu cliente. Logo, gente, usem o Instagram sempre. O Instagram é uma ótima ferramenta de conexão com as pessoas, de atrair, né, as pessoas que querem seu trabalho, sejam financiadores, patrocinadores, investidores. Se você tá fazendo ali um doce, um bolo, é o bolo, quem quer comer um bolo, vai ali no seu Instagram, vê aqueles bolos bonitos, com fotos bem feitas, bonitas, e aí se torna atrativo. É a mesma coisa no Instagram. E a mesma coisa para artista, gente. Sempre colocar fotos, narrar o que você fez. Nada de colocar uma foto e falar dia maravilhoso. Porque o que é maravilhoso para mim, às vezes não é maravilhoso para você. Você tem que narrar o que foi de maravilhoso, o que você fez, o que você entregou. Qual foi essa parceria do show? Com quantas pessoas tinham nesse show? Coloca essas fotos, coloca fotos do make-off. Tudo isso traz profundidade pro seu Instagram e você começa a profissionalizar ele. Para quem tá fazendo esse movimento de profissionalizar o Instagram, uma ideia que eu dou é: não coloque coisas pessoais no seu Instagram profissional. Seu Instagram, ele é
profissional. Se você quiser ter um Instagram mais pessoal, com fotos mais íntimas, que não sejam relacionadas ao seu trabalho, às entregas que você faz pro mundo, eu aconselho a abrir um outro Instagram e aí separar um pouco da vida pessoal da vida profissional. Principalmente se você quer fazer o seu portfólio ser o Instagram. Se você quer fazer que as pessoas, né, se atraiam pelo seu trabalho a partir do Instagram. Ele precisa só ter aquilo. Nada de postar foto da família, nada de postar uma foto sua na praia. Não faz sentido para o Instagram, que é portfólio. Faz sentido você só postar os seus trabalhos, o making off, e às vezes trazer algumas reflexões. Quem é da área do audiovisual pode trazer uma reflexão sobre a diversidade no cinema, sobre mulheres diretoras de fotografia. Você pode também trazer algumas reflexões que ajudam a aprofundar o seu conhecimento nessa área. O Instagram, para mim, hoje, é a melhor ferramenta para você divulgar o seu trabalho. Bom, agora vamos para o último exemplo, que para mim é especificamente para você, mulher que é liderança de alguma organização, de um instituto, de uma associação, que também precisa ter portfólio. As organizações sempre falham em contar suas histórias. Na verdade, eu acho que a gente sempre falha em contar bem as nossas histórias. Então, para você que tem uma organização, um instituto, uma associação, seja um coletivo de arte, você precisa também ter um portfólio. E aí eu trouxe um exemplo de portfólio, que é em PDF também, que está lá no site do Instituto Procomum. O Instituto Procomum trabalha aqui na Baixada Santista de São Paulo, e eles fazem atividades no território sobre justiça climática, pertencimento, direito e acesso à moradia. Então eles têm muitos trabalhos, vários laboratórios que ajudam a impulsionar esses trabalhos. Logo, uma narrativa muito longa de ser contada. Primeiro eu conto sobre a instituição, depois eu conto o que a instituição entrega para o mundo, quais são os impactos dessa instituição, porque se você está trabalhando coletivamente, com certeza você tem impactos. Número de pessoas atendidas, quem já foi impactado pelo seu trabalho, às vezes colocar relatos, feedbacks das pessoas, contando a experiência que elas tiveram com sua organização, com o seu instituto. Isso também serve para quando você está criando um portfólio pessoal. Só que no instituto, lembra que aquele portfólio está representando toda uma organização, que tem todo um conceito, toda uma história, tem pessoas envolvidas ali. Bom, agora que a gente deu uma olhada aí em 4 portfólios lindos que para mim são referências de como você entrega seu trabalho em diferentes formatos, com diferentes estilos. Então a gente viu um que é, né, super colorido e com menos imagens. A gente viu o outro que é muito mais um storytelling bem feito, com todos os conteúdos que a pessoa produziu na história dela. Também é muito bonito, com uma pegada, um logotipo mais legal, as letras que a pessoa escolheu também mais jovens. A gente viu um terceiro portfólio que é no Instagram, que tem ali várias imagens, tem um textinho de abre na descrição, tem o Linktree para a pessoa acessar os outros conteúdos dessa cantora, mas também fotos muito bonitas e descrições muito bem feitas. A gente tem que ser bem descritivo no Instagram, e eu acho que é um ótimo exemplo o Instagram da Nai, um Instagram jovem, um Instagram que é para alcançar quem consome samba e quem consome cultura negra. E um quarto portfólio, o último, que é para organizações e instituições, que tem imagens, uma cor bem viva, aquele vermelho, né, que te prende, com recortes, cores de pessoas, de floresta, e tudo isso, né, tão bonito ver aquelas colagens, e você vai ficando naquele portfólio até o fim. Isso também é muito legal de mostrar. É um portfólio feito por um coletivo jovem, eles têm 10 anos, então também tem uma juventude ali. Trouxe 4 estilos diferentes exatamente para vocês pensarem aí qual é a diversidade. Às vezes a gente quer fazer um portfólio que é super fofinho. Se é esse o nosso estilo e se é essa a nossa entrega para o mundo, é isso que a gente tem que fazer. Portfólio narra quem a gente é. Se eu sou uma pessoa mais punk, mais rock, e eu quero umas cores mais legais, ou menos cores, uma coisa mais preta e branca, invista na sua personalidade. Acho que a primeira coisa do portfólio é: qual é a sua personalidade? O que você quer mandar para o mundo? E eu acho que esses 4 portfólios podem ser exemplos para vocês aí que estão construindo os seus. Mas, sendo mais objetiva, a gente vai conversar agora sobre o que precisa ter, objetificamente, assim, ó, no nosso portfólio. Acho que o primeiro é uma bio com alma. Você precisa da sua alma naquela bio. Novamente, não precisa ser um grande texto que conte toda a sua trajetória, história. Eu tenho certeza que a sua história é linda e que ela sempre merece ser contada. Mas a bio, ela tem que ter ali no máximo seus 3 parágrafos. E é muito legal porque no portfólio você não precisa pôr tudo colado lá em cima. Você pode pegar a sua bio e
cortar ela e colocar também algumas camadas do seu portfólio. Então, por exemplo, na apresentação, você coloca lá, né? Sou Sanara Santos, nascida em tal lugar, fotógrafa, produtora, jornalista. E aí, quando você for contar seus trabalhos, você pega um pouco da sua bio, que narra mais o que você entrega para o mundo, e coloca essa parte ali, e aí mostra seus trabalhos. E por último, quais são seus sonhos e ambições. E aí você pode recortar essa parte e colocar também numa terceira camada do seu portfólio, que vai narrar quais são as ambições que você tem como profissional. Então, uma grande bio, ela pode ser repicada e cortada para caber em diferentes etapas do seu portfólio. Então, uma bio com alma, eu acho que é a primeira coisa que você tem que desenvolver. A segunda coisa é projetos que falam por você. Não adianta você chegar falando, nossa, eu entrego os melhores vídeos do mundo, sou a melhor designer do planeta, se você não mostrar isso. E geralmente, se a gente é tão boa assim, os nossos projetos falam pela gente. Então coloca ali os seus melhores projetos, as suas melhores entregas, onde você teve uma atuação muito massa. Porque você não vai ficar precisando falar que você é melhor. Você vai mostrar que você é melhor. E isso, gente, tem muito mais impacto. Acredite se quiser. A terceira etapa, eu acho que um ponto muito importante para o seu portfólio é como você trabalha. Como você faz isso? Seja você trabalhando no coletivo, você tem uma equipe, então você mostra que você tem uma equipe atuando junto com você. Ou você é independente, atua sozinho, então você atua sozinho. E aí tem alguns trabalhos específicos, como por exemplo designs, desenvolvedores de softwares ou de sites, que precisam ter um pouco essa parte do como faz mais especificada. Você usa WordPress, você usa outra plataforma para fazer, quais são os softwares que você usa para desenvolver o site. Então é sempre legal mostrar como você faz quando o seu trabalho ele exige essa especificidade ali, de mostrar certinho quais são as plataformas e o meio que você constrói aquilo. Para designers também, que usam diferentes plataformas, diferentes formas de fazer design. Então sempre o como eu faço isso é importante. Como eu entrego, então o que eu entrego para o mundo, quais são os meus trabalhos mais legais, os projetos mais legais que eu tenho, e depois disso você vai contar como você faz. Pensando ali na montagem do seu portfólio, talvez isso caiba só numa lâmina de slide. Você mostra o trabalho, o que foi esse trabalho, e aí você conta como você fez esse trabalho, quanto tempo você levou para desenvolver ele. Isso é muito legal, porque quando a gente está contratando alguém ou pensando em contratar alguém para um trabalho, é legal a gente ter a ideia de quanto tempo essa pessoa leva para desenvolver, porque isso ajuda a construir o cronograma do projeto, o cronograma da entrega, e também te ajuda a ser sincero com quem está te contratando. Pô, eu consigo fazer isso em 3 meses, é o que eu entrego em 3 meses. Todo esse trabalho aqui que vocês estão vendo. E aí, quem está te contratando já vai ter ali uma noção do tempo que precisa para você fazer um trabalho bom, de qualidade, que tem ali a sua característica também. Agora a gente vai, gente, pro rolê mais importante. Não esqueçam, pelo amor de Deus, de pôr contato e rede de vocês. Eu já vi muito portfólio, muito Instagram profissional que não tem contato e rede. Como que a gente vê um trabalho lindo desse, que é o trabalho que você faz, com tantas entregas, com uma qualidade maravilhosa, e não tem o seu contato e rede no final? Como que eu contrato uma pessoa maravilhosa dessa? O que eu tenho que fazer para acionar ela? Então é importante você sempre colocar suas redes. As redes que você é mais ativa. Então não vai pôr lá o Twitter se você não usa o Twitter, gente. Porque a pessoa vai te mandar uma mensagem e você nunca vai respondê-la. Então, eu uso muito o Instagram. O Instagram é ali a principal site, a principal plataforma que eu uso para comunicar sobre o meu trabalho. Coloca o seu arroba do Instagram ou... E aí eu acho muito chique, eu sou apaixonada por QR Code. Ou você deixa um QR Code bonitinho ali no portfólio para a pessoa poder pegar o celular dela enquanto ela tá olhando o seu trabalho e já começar a te seguir no Instagram. Sempre pensa nessa facilidade de quem tá consumindo o seu portfólio. A gente tá vendendo um produto e isso precisa ser muito fácil. As pessoas precisam ter acesso fácil a isso. Então, da mesma forma que lá no seu Instagram profissional você precisa ter o link pro portfólio, no seu portfólio você precisa também ter o link para a pessoa ir pro Instagram. É quase que um vai e volta, mas que funciona muito. Telefone, coloque seu WhatsApp, gente. Eu sei que tem algumas pessoas que têm medo de usar e deixar ali o contato do WhatsApp disponível. Tem as opções de fazer um WhatsApp web, por exemplo, um WhatsApp paralelo ao seu, onde você só vai receber propostas de trabalho. Mas para isso, novamente, exige uma organização. Se você não consegue lidar com o seu WhatsApp, não faça outro, porque você não vai conseguir lidar com 2. Foque em um só. Então, se você consegue, Sanara, só consigo dar conta de um. Coloque esse contato lá, porque é um contato mais rápido. Lembra, a pessoa que quer te contratar, ela quer uma resposta rápida. Essa resposta não pode demorar dias.
Óbvio, né, que o orçamento, mandar tudo isso demora mais tempo. Mas o primeiro contato, aquele, oi, tudo bem? Vi seu portfólio, amei ele. Você precisa responder imediatamente. Então, se você usa muito o WhatsApp, faça um WhatsApp, business talvez, só para os seus trabalhos. Ou mistura tudo ali e crie sua organização. Tem etiquetinhas, por exemplo, no WhatsApp, que você consegue colocar etiquetas de quais são seus contatos profissionais, de quais são os seus contatos pessoais. Isso já começa a dar uma ajuda no WhatsApp normal, no comum, mas o WhatsApp Business, eles têm várias ferramentas, como alguns robots, que conseguem mandar mensagens automáticas. Então, uma mensagem quando você não está disponível, uma mensagem quando a pessoa dá um oi e fala, ó, dentro de 30 minutos de respondo, e assim você começa a criar um fluxo também de respostas. Mas não esqueça de deixar um contato, que é um contato que você acessa. O e-mail também, gente. O e-mail mostra profissionalidade. O e-mail mostra que você está preparada para aquele trabalho. Eu quero esse trabalho e eu tenho um e-mail profissional, institucional. E uma dica aí que está fora do portfólio, mas eu acho importante fechem seus trabalhos pelo e-mail. Então, o primeiro contato vem no WhatsApp, o primeiro contato vem no Instagram, e você vai levar esse contato de contratação pro seu e-mail, querida. Porque senão, qualquer outra coisa que você combinar com a pessoa que está comprando o seu produto, comprando o seu serviço, pelo WhatsApp, gera uma estabilidade. Pode apagar a conversa, pode apagar o histórico da conversa, e você não tem nem os detalhes daquela entrega. Então, sempre deixa seu e-mail, porque as pessoas vão ter ali 3 ou 2 canais de comunicação. Se elas entram pelo WhatsApp, levem elas por e-mail. Se elas entram pro Instagram, levem elas pro e-mail. E se ela chegou no e-mail, essa pessoa já é muito profissional, ela já está querendo o seu trabalho, então comece ali uma comunicação, agradecendo pelo contato, uma coisa bonitinha. Eu, por exemplo, deixo e-mail padrão. Eu tenho uns textos escritos, tipo, e-mail convite, e-mail recebi um convite, porque depois eu só vou editando ali os detalhes e deixo o e-mail padronizadinho, bonitinho para responder as pessoas. Eu, por exemplo, tenho 5 e-mails. 3 deles são profissionais, um é do meu trabalho atual, outros 2 são de trabalhos paralelos, independentes que eu faço, e outros 2 e-mails para pagar conta e para fazer Pix. Então sempre pensa que o e-mail é um lugar institucional, é um lugar onde você vai fechar o contrato, onde você vai assinar o contrato, onde você vai fechar aquele job. Então é importantíssimo ter um e-mail. Se você não tem, começa a fazer agora, que é muito fácil aí. Cria um e-mail profissional, coloca ali o primeiro nome, produtora.sanara, comunica.sanara, jornalista, alguma coisa. Sempre procurar um nome também no seu e-mail que já remeta ao que você entrega para o mundo como trabalho. Bom, e por último, e não menos importante, na verdade, ele é o mais importante. Vou ficar aqui na cabeça de vocês falando. Portfólio é visual, ele precisa ter uma estética. São boas imagens e bons vídeos. Mas para isso a gente precisa criar um hábito que é registrar tudo que a gente faz. Todos os trabalhos, todas as entregas, o fazer, o modo de fazer. Sempre tomar cuidado e pensar nesse registro. Tem aí no YouTube, TikTok, é uma fonte de conhecimento para você ter ali técnicas de como tirar boas fotos, como gravar bons vídeos. Uma dica que eu sempre dou é a luz natural. Pra gente que não tem muita técnica em fotografia, não sabe usar essas luzes bonitas, né? Regra de 3, todas essas coisas que os fotógrafos usam pra tornar as fotos mais atraentes. A luz natural, ela é muito mais fácil e ela se adapta também legal às câmeras, porque você não vai precisar tacar um monte de efeito na imagem pra ela ficar bonita. Você tá usando a luz natural. Então, às vezes, tirar foto dos seus produtos com a luz ali, né, no dia. YouTube, a dica que é não tirar foto no meio-dia, porque fica muita sombra no seu rosto, mas tem os horários dourados, que são nos começos da manhã, os finais da tarde, que tem um sol bonito, e aí você pode tirar uma foto. Os vídeos, eles servem mais como making off, talvez. Então vocês gravem os making offs e também gravem os vídeos do fazer. Lembrando, para quem trabalha com audiovisual, foto e vídeo é o seu trabalho, é entregar aquilo pro mundo. Então você já vai fazer isso com qualidade. Eu tô falando pra galera que não sabe trabalhar com isso, que não trabalha com áudio, ou com foto, ou com vídeo, mas que vende um bolo, vende um produto alimentício ali, que a gente vê bastante. Pensa nessas fotos, no que você quer atrair, sabe? Aquele recheio do bolo brilhante. Como tirar uma foto daquele recheio do bolo? Tiro de perto, tiro uma foto de longe, pra mostrar a textura do bolo. Como eu apresento esse bolo? Tem que dar vontade para as pessoas comerem. Tem um exemplo, por exemplo, para quem
gosta muito de foto de comida, ou quem faz isso, né, para vender bolos, doces, que é o ângulo da foto. Eu gosto muito do ângulo da pessoa que tá comendo. Estou aqui sentada numa mesa e tem um bolo aqui na minha frente. Eu tenho um ângulo para que eu olho para esse bolo. Às vezes tirar uma foto nesse ângulo, que é um olhar mesmo mais humano, ajuda vocês também a destacarem mais sobre o alimento. Então sempre lembra que a qualidade da foto, nesse caso, ela é uma das questões que vocês têm que mais tomar cuidado. E no caso de vídeos, para quem trabalha com audiovisual, essa galera já sabe fazer isso e faz muito bem. Mas para quem não trabalha, sempre pensar em imagens mais estáticas, então não mexer muito o celular, sair balançando. Talvez fazer alguns cortes, então gravar alguns takes de ângulos diferentes desse bolo, desse brigadeiro bonito. E depois junta isso com uma música legal. Como eu disse, tem muitos vídeos no YouTube, no TikTok, que dão dicas de como você capta imagens, como você tira a foto. Tendo aí seu Samsung ou seu iPhone, você vai conseguir fazer isso com tranquilidade. Mas não esqueça, foto e vídeo no portfólio traz uma profundidade, um acalanto para esse conteúdo. Porque além do que está escrito, eu consigo ver qual é aquela entrega. Então sempre se preocupem com fotos e vídeos. Então para cada trabalho, tenha pelo menos 3 fotos boas, para você poder escolher ali 1 ou 2 para colocar dentro do seu portfólio. Sempre pensar isso. Todo trabalho que eu faço, eu tenho que ter pelo menos 4 fotos, 3, 4 fotos muito boas desse trabalho, porque isso vai subir para o meu portfólio. A gente já tá chegando aqui na nossa reta final do nosso vídeo encontro. Mas eu não poderia deixar vocês sem dicas de onde vocês vão fazer esse portfólio. Porque eu mostrei portfólios lindos, dei dicas legais, mas o principal é onde vocês vão colocar tudo isso. E aí eu trouxe aqui algumas plataformas que podem facilitar você a fazer seu portfólio. E a primeira, gente, é o pesadelo dos designs. O Canvas, o salvador, que é o Canvas, para quem sabe fazer design, né? Ele salva. O Canvas é uma plataforma que tá aí cada vez mais popular e que ele é muito legal porque ele tem já layouts prontos. Então, por exemplo, se você vai ali na barra de pesquisa do Canvas e procura portfólio, você vai ter milhares de exemplos, pagos e gratuitos, de como fazer seu portfólio. E aí fica mais fácil, porque você muda as cores, muda alguns elementos e detalhes que não fazem sentido para você, dá ali a sua personalidade, mas com base em algo já feito. Porque eu confesso, para quem tá fazendo o seu primeiro portfólio, é difícil a gente encontrar tantas referências do nosso estilo, tudo isso. E às vezes já tem uma base para construir a partir dela, se torna mais fácil. O Canvas, ele é perfeito para fazer os PDFs, então pensem naqueles PDFs que a gente viu. Eles são maravilhosos para ser feitos no Canvas, assim como apresentações que saem no formato, né, PDF ou de visualização ali compartilhada, mas o Canvas é uma ótima ferramenta para gerar nesses 2 formatos. Outra vantagem é esses templates já prontos, e o Canvas é muito fácil de mexer. Ele é quase que você vai sentindo e fazendo, ele é bem simples, né, ele é bem descrito, a parte de fazer o upload de imagem, onde tem elementos, onde tem escrita, títulos, como você escolhe, qual é o formato, qual é o lettering que você vai colocar ali na sua apresentação. Então ele é muito fácil para quem está começando a fazer portfólio, para quem está fazendo seu primeiro portfólio, acabou de passar no edital, ou vai se inscrever no edital e precisa enviar um portfólio, vai no Canvas, porque ele é muito fácil e você vai fazendo quase que organicamente. O próximo é o Notion, que é uma plataforma também bastante conhecida, porque ela tem vários templates e eles são adaptáveis. Então você pega ali um template e começa a adaptar ele da forma que você quer. Ele vai ficar num formato mais site, então ele é um portfólio online, ele vai parecer um site e nele cabe bastante texto e bastante imagem. Então se a gente pegar ali e referendar o primeiro portfólio que eu te mostrei, ele pode ser reproduzido no Notion, por exemplo, um portfólio online com mais textos, menos imagens, que você pode adaptar ele ali de acordo com o que você faz. Eu acho que também ele facilita o nosso processo de pensamento para elaborar o portfólio como um todo. Então ele ajuda a organizar essa linha do tempo, que foi a atividade que a gente fez quase agora, que é o nosso storytelling profissional. Então ele vai ajudar também vocês colocarem esse storytelling de vocês numa linha do tempo legal, com começo, meio e último trabalho que você entregou.
Uma coisa legal do Notion também é que você pode mostrar com mais profundidade o seu making of. Então ele também tem áreas ali para você mostrar os bastidores do seu trabalho. É muito legal para quem sempre tem que apresentar um making of, como faz o por trás das cortinas do seu trabalho. O Notion é uma ótima plataforma. Deixei o link disponível para vocês. Agora a gente vai para o clássico do clássico, o feijão e arroz do brasileiro, que é o Google, gente. O Google faz tudo. De pesquisa à imagem. Mas eu aconselho vocês o Google Sites, que também é uma plataforma super acessível, muito fácil de mexer. Você consegue colocar imagens, você consegue colocar textos. Ele tem um layout mais limpo, então você consegue deixar ali uma coisa mais clean, mais bonitinha, assim, com tom mais terrosos. Eu gosto bastante do formato que o Google Site deixa os portfólios. Eles acho que ficam bem bonitos e com uma pegada também mais atual. Então eu acho que é bem legal. E novamente, é o Google, você só precisa ter um login para acessar o Google Sites e ali construir o seu site gratuito ou pago. Essa maioria das plataformas tem essas duas opções, a opção Pro e a opção gratuita. Eu tô trazendo essas duas opções dentro das plataformas para vocês, né? Podem começar construindo uma coisa gratuita, depois conseguir uma grana, depois desse primeiro portfólio, conseguir uns trabalhinhos, conseguir uma grana. Aí você vai pro Pro para dar uma incrementada, deixar ele mais bonitinho. Uma outra plataforma que eu aconselho vocês a usarem é o Behance. O Behance é uma plataforma também de criação de portfólio, mas eu acho que o maior diferencial deles é que eles funcionam quase como se fosse uma rede social de portfólio. Você vai lá na barra da pesquisa, procura algum tipo de trabalho específico e ele vai mostrar vários portfólios daquela área. Então você acaba se inserindo também numa rede social de portfólios. Sempre aconselho a fazer um portfólio para o Behance, que é essa rede social, e um portfólio que vai ficar ali mais disponível, né, no seu Instagram, porque é por ali talvez que as pessoas consigam te achar. Eu, por exemplo, já achei pessoas e designers, e essa é uma plataforma, o Behance é uma plataforma mais para quem trabalha com fotografia, para quem trabalha com design, para quem trabalha com filme, porque ela é 100% visual, ela tem muito mais imagens, na verdade, do que textos. Os textos são bem pequenininhos e é muito mais referencial de imagens. Então, para você que trabalha nessa área, vai no Behance e também cria essa rede social, vai ter lá vários relatos. Então, no Behance você consegue, por exemplo, ter relatos das pessoas que curtiram o seu trabalho. Feedback é feito na própria plataforma, você não precisa colocar no portfólio os feedbacks. A galera foi lá, acessou, viu um portfólio legal, te contratou por um trabalho, aí você pede, dá lá um feedback pra mim no Behance, a pessoa sobe lá, faz o feedback, tem uns gosteis, quantas pessoas gostaram do seu portfólio. Então ele funciona mesmo como uma rede social e ajuda a disseminar mais o conteúdo que você produz fotográfico, de design nessa plataforma. Então é uma super dica pra vocês que são aí nos trabalhos mais visuais. Obviamente não poderia esquecer do Instagram. O Instagram também é um maravilhoso portfólio, como eu disse, um dos melhores para determinadas áreas de trabalho. Para você que é artista, para você que produz alimentos ali de forma independente, tem o seu brigadeiro, o seu bolo. Vocês podem ver que eu sou viciado em comer, né? Só falo de comida aqui. Mas a comidinha, o bolo, o portfólio do Instagram, ele é pro produtor, pro comprador final. É para aquela pessoa mais direto. Não é necessariamente para uma empresa, não é necessariamente um trabalho intermediário. Você está entregando para quem consome aquele produto. É para quem escuta a sua música, é para quem compra as suas comidinhas, compra seus produtos artesanais, naturais. Então o Instagram, sempre lembra, ele tem um formato que é o público final. Eu vou publicar para um público final, para aquela pessoa que vai comprar diretamente aquele produto de mim. Então ele está muito relacionado a produtos que você entrega. Então sempre pensar em um portfólio limpo, um portfólio com qualidade de imagem no Instagram, fotos legais, vídeos, o making of, o como fazer no Instagram, além de gerar engajamento para o seu perfil, ele é muito legal. As pessoas gostam muito do como faz e quem faz. Então, naquela parte ali que você consegue deixar cravadinho, 3 posts, faça um post assim. O que você faz? Quem faz isso? E por que ou como faz? Mostre quem é você, conte sua história, deixe naqueles gravadinhos ali um pouco do seu conteúdo. Sempre lembrar disso, os 3 primeiros posts eles têm que estar reservados, marcados, gravados ali, porque a pessoa tem que entrar no seu Instagram e ela ter acesso do que você faz, quem é você
e como você faz. E isso é bem bonito e sempre dá engajamento nas redes sociais. Toda vez, em todo projeto social que eu participei na minha vida, todos os projetos, todo o meu trabalho, toda vez que a gente faz um post mostrando quem faz aquilo, quem está por trás daquela entrega, esse post tem muito engajamento, porque as pessoas querem se conectar com pessoas. Elas não querem se conectar com o celular, elas querem se conectar com quem está fazendo atrás daquele celular. Então, mostrar o seu rosto no Instagram, quando você fornece algum produto, é extremamente importante, porque você humaniza aquela sua entrega. Então só não é a foto do bolo, grava um vídeo falando como você fez aquele bolo, a massa, quanto tempo levou, grava esses tutoriais de como fazer, porque isso ajuda a aprofundar o seu conhecimento e também humaniza seu conteúdo. Todo mundo já ficou parado no conteúdo de fazer bolo, no conteúdo de fazer comida ali. Mesmo que não vá fazer, a pessoa assiste até o final, porque é muito legal. E o quem faz, gente, é isso. Quem tá por trás, quem tá fazendo a transformação. Que cor é essa pessoa, que raça, que gênero, da onde ela vem. Tudo isso é importante pra gente, porque tudo isso pode gerar conexão com o nosso público. Então o Instagram é pra quem tá ali mais relacionado a produtos que tem uma entrega direta para o consumidor, não tem um intermédio, eu fiz a encomenda, te enviei. O Instagram, ele funciona mais nesse lugar ali, como portfólio, ok? Um ótimo exemplo e lugar para vocês fazerem o portfólio de vocês. O último que eu vou indicar para vocês é o Cargo. Ele é um pouco mais difícil de mexer, você precisa ter aí já uma experiência, ou como design, ou ter um olhar mais contemporâneo também para a arte que você produz. O Cargo, tenho certeza que ele funciona muito mais para quem é artista. E aí, independente da arte que você faz, se você considera um artista, eu acho que o Cargo é esse lugar. É isso, eu acho que as principais vantagens do Cargo é esse estilo personalizável, contemporâneo, esse ar bem profissional, de portfólio bem profissional. Mas ele tem as suas limitações também. A versão Pro do Cargo é muito melhor, mas a versão gratuita ali, o básico, também oferece ferramentas bem legais. E aí o que eu acho mais difícil no Cargo, mas mesmo assim eu aconselho ele, porque a gente tem um público diverso aqui no Todas, que é exatamente para pessoas que já têm essa habilidade de mexer ali com design, já tem uma profundidade em fazer portfólio, porque isso torna mais fácil. Agora você, que está começando a fazer seu portfólio, eu não aconselho ir pro Cargo. Eu, pessoalmente, faria no Canva, gente, porque já tem os layouts ali bonitinhos, os letters, vocês vão ter referências também. É muito legal quando a gente tá começando a fazer as coisas, a gente procurar referências. Não é à toa que eu trouxe as referências logo no começo, porque elas ajudam a gente a ir construindo o que a gente gosta e o que a gente não gosta para fazer o nosso portfólio ali personalizado, com o nosso estilo e com a nossa pegada profissional e estratégico, mas também que comunica muito sobre a gente, que é o que mais importante. E aí, pessoal, antes da gente finalizar o nosso encontro maravilhoso, eu vou dar para vocês dicas, as últimas dicas. Atualize o seu portfólio com amor, gente. O portfólio, ele serve para ser atual. Não adianta você ter um portfólio que você não usa ele há 5 anos, e aí na hora que você vai mostrar pra galera, o portfólio tá desatualizado ali, você fez um monte de trabalho legal, mas não conseguiu atualizar. Coloca no fluxo do seu trabalho. Então, por exemplo, eu tô fazendo aqui um trampo muito legal. Eu tenho a etapa pré, que é o planejamento desse trampo, a operação ali quando eu tô na pauleira, o pós, quando eu tenho que entregar um relatório, entregar minhas fotos, entregar o design, né? E vocês colocam no pós uma tarefa de vocês que é atualizar isso no meu portfólio. Tudo que a gente coloca dentro de um sistema, que a gente sistematiza, que se torna uma prática, se torna mais fácil para ser feito. O portfólio, ele não é a coisa mais fácil, ele tem bastante camadas, como a gente pode ver no nosso encontro, nesse nosso papo, mas ele pode se tornar uma coisa quase que orgânica do seu fazer profissional. Principalmente para quem é independente, gente. Não fica na brisa de ficar enrolando para subir trabalho. Você que é independente, você precisa fazer um trabalho, depois precisa fazer outro, porque você vai precisar se sustentar. Então, sempre atualizar o portfólio ajuda vocês a conseguirem trampo, basicamente. Então, sempre se preocupar. Se eu sou independente, principalmente se eu estou numa independente, foca em colocar no seu sistema de trabalho, subir no final de tudo esse trabalho para o portfólio. E aí, durante o trabalho, o processo se torna mais fácil, porque durante o trabalho você vai gravando melhor o que você fez, aí você pode escrever um textinho no começo, um parágrafo ali no meio do seu trabalho, porque você vai já no seu trabalho, enquanto você está fazendo ele, pegando o que você precisa para levar para o seu portfólio. Lembra sempre disso. Portfólio se atualiza com amor. Não precisa ser aquela tarefa chata de preciso subir tudo isso pro portfólio.
Não, eu preciso subir isso pro portfólio, porque é a minha história profissional que tá sendo contada, é o que eu entrego pro mundo. As pessoas precisam ver isso. Às vezes a gente não conta bem o que a gente faz. Como eu disse, a gente tem problema de contar as nossas histórias porque elas nunca foram valorizadas. Então é importante que vocês façam o quê? Valorizem a sua própria história, senão ninguém vai valorizar elas por vocês. Então o portfólio se atualiza com amor e no final de todo o projeto. Pega essa dica. Eu tenho uma frase, minha frase de efeito, que é: o ótimo, perfeito, ele é inimigo do bom. A gente não precisa ser perfeito, principalmente no primeiro portfólio. A gente não pode ficar cobrando perfeição de seres humanos, gente. A gente falha todo dia aí, desfala, fala. Então sempre pensa nisso. O portfólio ele não precisa ser perfeito. O portfólio ele precisa ser bom, ele precisa ser ideal porque você faz. Ele precisa comunicar com clareza, ele precisa entregar para as pessoas o que você faz para o mundo. É simples, é uma comunicação. Não precisa fazer uma coisa perfeita, que às vezes a gente perde 3 meses fazendo um portfólio que nem sai, porque a gente quer um rolê tão perfeito, que a gente nem tem ferramenta e às vezes nem capacidade para entregar essa perfeição toda. O que a gente faz o ótimo, o bom de acordo com o que a gente consegue entregar. Então, gente, não fique fazendo portfólio morrendo de ansiedade, que eu preciso entregar o portfólio mais perfeito do mundo, ganhar a eleição do portfólio mais bonito do Brasil, que isso não vai acontecer, porque nem tem uma competição para isso. O portfólio ele é muito personalizado e ele tem uma meta só: comunicar. Então é informar o seu histórico profissional que você entrega para o mundo. Não é para ser uma coisa perfeita, é para ser uma coisa boa, ótima, essencial para conseguir um trabalho. Se você tá conseguindo trabalho com o seu portfólio, ele já tá ótimo, gente. Ele já é uma coisa ali que alcança qual é a meta dele. O problema é se você não tá conseguindo nada a partir desse portfólio. E aí dá para você mexer, editar, melhorar. Mas lembra isso, a perfeição ela é um lugar que pouco a gente consegue ocupar na real. Bom, a última dica é: mostre seu portfólio com orgulho e com intenção. Gente, você acabou de fazer um trabalho muito bonito, você tá contando a sua história profissional e você não vai mostrar isso com orgulho? Manda pra mãe, manda pro pai, manda pros amigos, manda pra galera que já fez esses trabalhos. Às vezes é uma super estratégia, mandar pro pessoal que tá ali naquele storytelling seu. Ah, fiz os trabalhos bem legais, com equipes bem legais, reenvia esse portfólio mandando pro pessoal, sempre envia seu portfólio. Todo contato por e-mail, qualquer conversa, qualquer apoio, escreve o textinho bonitinho e anexa seu portfólio, porque é um material que você tem que mostrar, você tem que ter orgulho sobre esse material. Quando a gente estava falando sobre o storytelling, eu estava falando sobre isso, ter orgulho de contar nossas histórias. A gente já tem dificuldade de contar elas e valorizar nossas histórias. E aí a gente conta, organiza num documento bonito e a gente não vai mostrar para o mundo? Não é bem assim, gente. E a intenção é um pouco no cuidado que você tem. Não é só pegar o PDF lá do seu portfólio ou o site do seu portfólio e mandar. Escreve um texto bonitinho, se é por e-mail, um e-mail legal, com ali os 2 parágrafos, contando já um pouco da sua trajetória profissional e chamando a pessoa para se aprofundar no seu portfólio. Sempre fazer um conectivo, né? Ó, tô mandando aqui o portfólio, como você pediu. Ah, Sanara, a conversa foi muito boa, gostei muito do nosso papo, acho que os nossos trabalhos têm muito a ver. Vou enviar aqui meu portfólio, que conta um pouco mais dessa trajetória que eu te narrei na nossa última conversa, das entregas do projeto, esses projetos de audiovisual e design. Então entra lá no portfólio se você estiver interessado em conhecer mais. E aí você manda o link ou o PDF do portfólio. A intenção é muito importante. Se a gente envia tudo largado, a gente está cuidando do trabalho quase que de meia boca, né, gente? Então se preocupa com a intencionalidade, enviar com orgulho. Ali tem a história, sua história profissional, sabe? O que você entrega pro mundo, que é bonito que você faz. Então precisa ter muito orgulho por trás disso. Tira essa vergonha, põe ela de lado, tira o medo também, põe ele de lado e vai com cara e coragem pra enviar isso. Eu sei que a gente tem as nossas inseguranças, porque a gente pode achar que não tá perfeito, que não tá ótimo. Qualquer coisa, pega, manda pros amigos tecerem críticas construtivas sobre o seu trabalho, sobre o portfólio em si, mas mande com orgulho, confiante de que aquilo é o melhor que você tá entregando pro mundo. Porque quando o recrutador for te contratar, ele não vai contratar você por ser o melhor ou pior. É de acordo com a entrega que ele tem. Ele tem um produto que ele precisa que você faça.
Se não é você, vai ser outra pessoa. Não é sobre a sua capacidade. Lembre-se disso. Não é sobre a sua capacidade. Quem contrata a gente, não necessariamente contrata a gente pela nossa capacidade de entrega. Ele contrata de acordo com o recorte do projeto. Às vezes o projeto quer especificamente só mulheres. E aí, se um cara mandar o portfólio, é óbvio que ele não vai ser contratado. Às vezes é um projeto específico para mulheres negras, por exemplo. E aí, dentro daquele nicho, só vai ser contratada e olhado portfólios de mulheres negras. Porque as empresas, os contratadores, eles têm especificações. Eles têm ali uma linha editorial do que eles querem entregar, de produção que eles vão pedir para você fazer. Então, envia por orgulho, porque você sabe que é o melhor que você está fazendo para o mundo, que você é uma boa profissional. Você já tem um portfólio, isso já te mostra e já te coloca num lugar ali de profissionalidade mesmo, que você está preocupada em não só falar o que você faz, mas mostrar e comprovar que você entrega o que você faz. Bom, a gente acabou de conversar um pouco sobre como é a estrutura de um portfólio. E agora eu vou dar algumas dicas para você construir a sua mini bio. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, na verdade eu acho que é mundial. Nós mulheres temos muita dificuldade de contar nossas histórias, porque elas nunca foram valorizadas. As maiorias das narrativas que existem são as narrativas masculinas, através da óptica masculina. Então a gente cresceu no mundo e se desenvolveu numa sociedade que não escuta e não valoriza a história das mulheres. Talvez esse seja um dos motivos do porquê a gente tenha tanta dificuldade de contar a nossa história com orgulho e com paixão. Sem aquele lance da humildade, temos que ser humilde, porque às vezes a gente está falando sobre a gente e a gente acha que a gente está se exibindo e se mostrando muito. Mas não, a gente está apenas contando o que a gente faz, o que a gente entrega para o mundo, isso é a realidade. Então, a gente vai construir agora um pouco do nossa mini bio, como a gente faz, vou dar algumas dicas para vocês, algumas perguntas disparadoras que vocês vão responder, e aí vocês vão estruturando um pouco a bio de vocês, para a gente valorizar cada vez mais as histórias femininas, ok? Então pega uma caneta, um papel, ou se você tá aí com seu notebook escutando esse encontro, já abre ali um Docs que a gente vai começar a estruturar um pouco da nossa mini bio. Bora lá! A primeira pergunta que você deve responder para sua mini bio é: quem é você? E isso pode ser em pequenas palavras, uma frase curta. Você pode falar tanto do seu eu profissional, como você também se entende no mundo. Por exemplo, sou designer, pesquisadora e apaixonada por visual que entrega um pouco sobre o mundo. Talvez esta seja uma linha fina que causa um impacto ali no começo do seu portfólio. Então escreve aí qual é a frase que define você, que conta quem você é. Pausa o vídeo e escreve que a gente já volta. Segunda pergunta, que é: o que te trouxe até aqui? Liste 3, 4 marcos que te levaram ao lugar que você está hoje. Isso pode ser uma formação acadêmica, uma especialização que você fez, ou um trabalho que te marcou muito e transformou a sua forma de fazer. Liste eles e conte qual é o objeto de transformação que te levou ao lugar atual, que você está hoje, sendo a profissional que você é. A terceira pergunta disparadora que você vai responder aí é: como você faz isso hoje? O que você está entregando para o mundo agora? Como você se identifica como essa profissional e o que você faz? Um pouco mais atual. Não se baseie no passado e nem o que você quer fazer. Quais são as suas ambições? A gente está falando do momento atual e da sua vida atual. Então descreva aí em 3, 4 linhas o que você tem feito hoje. Óbvio, gente, profissionalmente. A quarta pergunta disparadora para vocês é: o que te move? E aí pode ser uma coisa mais etérea, o que me move é a mudança social, um mundo melhor. Como também pode ser uma resposta mais pé no chão, o que te move como profissional. Pensa nisso, nos seus sonhos, o seu propósito profissional e principalmente o valor. E eu não tô falando do valor monetário, que isso aí é uma conversa para outro vídeo. Eu tô falando do valor como propósito. O que seu trabalho entrega para o mundo que é diferente de qualquer outro? Qual é o valor que ele carrega depois dessa entrega? O que impacta as pessoas? Isso pode ser o que te move. Então, quando você faz um design bonito, que impacta as pessoas, o que te move é fazer as pessoas entenderem o mundo a partir do design, a partir das cores, entender o mundo a partir da arte. Pode ser tanto essa coisa mais etérea que a gente não consegue tocar, mas também uma coisa mais objetiva e mais pé no chão. Vende quem você é, ok? Bom, você respondeu todas essas 4 perguntas, que não são muitas perguntas. E isso pode ajudar você a estruturar melhor a sua bio, a sua biografia. E aí eu vou ler uma
que eu construí com um personagem fictício a partir dessas respostas. Vamos lá? Sou Aline Rocha, comunicadora e produtora cultural com foco em narrativas periféricas e projetos de impacto social. Comecei minha trajetória no jornalismo comunitário na Zona Leste de São Paulo e desde então atuei com coletivos, ONGs e veículos independentes, sempre buscando criar pontes entre informação, arte e território. Hoje trabalho com curadoria de conteúdo, produção de eventos e gestão de redes sociais para iniciativas culturais e educacionais. Tenho um estilo de trabalho colaborativo. Acredito que comunicação é uma ferramenta de transformação coletiva. Sou movida pela vontade de ver mais vozes plurais ocupando espaços de decisão e de contar histórias que escapem do óbvio. Quando não estou escrevendo ou organizando alguma roda de conversa, estou experimentando receitas veganas ou fotografando com o celular pelas ruas do bairro. Bom, como vocês podem ter visto esse exemplo que eu criei, ele tem tudo que a gente consegue obter com aquelas 4 perguntas. Tem um pouco da sua história, do que você entrega para o mundo, tem um pouco do que você acredita, um pouco do que você faz, e aí traz até um resquício ali pessoal. Então, quando eu não estou fazendo todo esse tipo de trabalho, eu gosto de fazer receitas veganas. E você pode colocar elementos da vida pessoal que ajudem a corroborar, construir toda essa sua persona que você é. Sou uma artista, uma jornalista independente que trabalha nas periferias, que luta pela cultura, pelo território. Vale colocar um pouco da sua experiência no território. Então, eu fotografo com o celular os meus bairros, ou então eu faço comidinha. Isso também faz sentido, colocar alguns nuances de pessoalidade, porque faz isso, atrai o público, chama o público para perto. Quem tá lendo vê que tem uma pessoa humana fazendo aquilo, que também tem desejos pessoais, ok? Bom, a gente terminou aqui a primeira atividade, que é aquela mini bio com alma, com pessoalidade, mas também trazendo muito do seu profissional. A gente vai para o storytelling profissional. O storytelling é basicamente uma história que você vai narrar sua, só que nesse caso a gente vai especificar de forma profissional. E aí tentem ser mais objetivos. Pensem aí, com o que a gente está construindo, uma lâmina para cada parte do storytelling, para os seus trabalhos? Vamos lá? Então, tenho 4 perguntas aqui que vão também te ajudar a disparar e aí construindo narrativamente esse seu portfólio. Para começar a nossa atividade de storytelling, a gente tem que começar por algum lugar e a gente vai começar do começo, do presente, do que a gente está fazendo agora. Na bio que vocês construíram, vocês já colocaram um pouco da atuação de vocês, o que vocês fazem atualmente, mas agora eu vou pedir para você ir mais específico. Descrever os projetos que você está desenvolvendo atualmente, quais foram os seus parceiros, os financiadores, quem contratou o seu trabalho ultimamente, quais foram os últimos contratadores. Isso é bem legal para mostrar que você já tem ali um alcance legal para fazer o seu trabalho. Então comece por aí, pelo que você está fazendo hoje, ok? A segunda etapa aí para responder, para ir estruturando o seu portfólio é como você faz, qual é o método, quais são as ferramentas, quais são as práticas, para quem você faz, há quanto tempo você está fazendo desse jeito. Essa narrativa vai ajudar vocês também, em cada projeto que vocês estão fazendo, tentar encontrar essa resposta do como você fez. Isso é extremamente importante para a gente mostrar um pouco mais do storytelling de cada projeto. Então a gente está fazendo um storytelling grande, que vai impactar no storytelling de cada projetinho que você desenvolveu como profissional, ok? Terceiro, e eu acho que aí é a parte que precisa de mais exercício e também daquela filtragem, do famoso filtro, que é: quais projetos você já executou? Lembra, um portfólio muito grande pode ser cansativo de ler. É muito parecido com um currículo. Aí, o ideal de um currículo é 1,5 página ali, que você consegue fazer as pessoas lerem e não se desinteressarem. A mesma coisa vai para um portfólio. Ele não pode ter mais de 3, 4, até 5 projetos é o ideal. Mas lembre-se, cada projeto tem que ter um nome, o propósito daquele projeto, para quem você fez, o como você fez e, principalmente, que impacto esse projeto trouxe, tanto para você ou para o mundo. Pensando em projetos que podem ter transformações sociais maiores, sempre vale frisar qual foi a transformação. Se não aconteceu uma transformação social, você pode falar da transformação que aquele projeto trouxe para você. Então, por exemplo, você acabou de fazer um projeto pela primeira vez em coletivo. Qual é o impacto daquilo?
Você aprendeu a trabalhar com coletividade, aprendeu a dividir funções, a trabalhar com mais pessoas. Você pode colocar ali qual foi a transformação que esse projeto trouxe. Porque da mesma forma que a gente transforma os projetos, a gente também permite que o nosso trabalho transforme a gente diariamente. Isso é muito legal para narrar, porque mostra para quem vai contratar o seu trabalho, ou quem está olhando ali com curiosidade o seu portfólio, que você tem capacidade de aprendizado. E que não importa toda a sua bagagem, você quer aprender. E às vezes é isso que destaca no projeto. Essa vontade de aprender com o projeto, quase que com uma coformação. Da mesma forma que você dá um produto, você acaba recebendo mais conhecimento. Isso é muito legal para mostrar essa sua flexibilidade no ambiente de trabalho, como profissional. O valor não é necessariamente a entrega. O valor é, eu gerei uma comunidade, eu fortaleci a união das pessoas. Isso é um valor incrível, né? Fazer coletividade dentro das periferias, por exemplo. O valor, ele não é entrega, ele está para além. Ele é um impacto que ficou. Um projeto de horta não é só uma horta, é um projeto de coletividade, é um projeto que educa mediaticamente, que educa também as pessoas a como cuidar da natureza, reforça a nossa relação com o natural e com o alimento, faz com que a gente também saiba o caminho da comida. Eu sei o caminho do alface, porque eu pego esse alface na horta comunitária. Tudo isso tem um valor que não é monetário, é um valor social, um valor de transformação. E dependendo do seu trabalho, esse seu trabalho também tem esse valor. Então destaque esse valor. Esse é o grande diferencial do seu trabalho. É o valor, o que você entrega para a sociedade. O que o design, o bolo ou o evento que você produz entrega para a sociedade. Como as pessoas saem desse evento? Lembrando, o valor não é a entrega. Não é o evento, mas é o que esse evento impactou na vida das pessoas. Sempre desenhar o valor. Eu sei que é uma coisa mais difícil de fazer, mas é sempre com pensamento estratégico. É esse o rolê. O que a horta gerou nas pessoas? O que o meu evento fez na vida das pessoas? O que a formação, por exemplo, do Todas Lab faz na vida de quem assiste? Tudo isso é o valor, é o propósito que você tem enquanto profissional. Finalizando aqui, vocês conseguiram completar e cumprir, talvez, com a missão mais difícil do portfólio, que é a narrativa desse portfólio. O portfólio ele pode ter imagens, fotos, vídeos, que torna tudo muito bonito. Mas com narrativas curtas, você consegue aprofundar um pouco mais o que você está apresentando. Então, pegue todas essas respostas e transforme em mini textos de 3, 4 parágrafos. Remodele aquilo para ficar um pouco mais fácil a leitura. Teste outro modo de falar, encontre um modo que tenha a ver com você e você vai colocando no seu portfólio. Então a bio, ela vem no começo, com uma frase de impacto, uma frase bonita. Sou designer e acredito na transformação do mundo a partir da imagem. Essa é uma frase de impacto. Depois você vem com a sua bio, que conta ali em 1, 2 parágrafos o que você faz. Depois, você apresenta os seus trabalhos, que é o nosso storytelling. Então, você coloca lá a sua lista de 4, 5 trabalhos, sempre descrevendo que trabalho foi esse, o nome da entrega, para quem foi essa entrega e qual foi a força motriz que gera esse valor de impacto. Qual foi o rolê que você mais aprendeu? O que você desenvolveu para fazer aquela entrega? Ai, tive que aprender a trabalhar em equipe, tive que aprender a mexer num software diferente. Tudo isso gera conhecimento. Lixe. Aí depois vocês vêm com os feedbacks, então essa parte mais de como as pessoas se sentem no seu trabalho, o que elas recebem, como elas receberam isso, seja um post do Instagram, seja o portfólio em si, seja até o próprio comprador do seu produto, né? Quem contratou você para fazer aquilo, pede um feedback final para você deixar bem amarradinho e colocar os últimos feedbacks dos últimos trabalhos e também lá no finalzinho colocar redes e contato. Voltando aí, porque a gente precisa saber quem a gente vai chamar e como a gente vai chamar para esse job, ok? A sua história merece ser contada e o seu trabalho merece ser visto. Então, invista no portfólio para mais pessoas conhecerem o que você entrega para o mundo. E você que tá aí fazendo seu storytelling profissional, que construiu sua mini bio a partir desse encontro, me marca lá no YouTube, comenta aqui no YouTube também como foi esse processo, pra gente saber como que esse projeto tá impactando vocês, ok? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.